Olá, galerinha! Esse assunto dessa semana de português, a gente vai falar sobre gênero do substantivo. Na verdade, é a continuação do assunto da semana passada, que eu dividi em dois tópicos do gênero do substantivo, tá? Então, essa semana nós vamos falar sobre o gênero do substantivo uniformes. Eu vou falar sobre esse assunto com o resumo que eu fiz na Xerox, porque eu acho que está bem mais fácil de entender do que o livro, apesar de que no livro a gente tem bem mais exemplos. Então, não deixe também de ler o livro, o assunto do livro, tá? Mas eu vou fazer a explicação a partir do nosso texto na Xerox. Eu acho que está mais resumido, mas mais fácil para a gente compreender. Então, vamos lá? Semana passada a gente falou sobre gênero do substantivo biformes. Vocês lembram? Biformes é quando temos duas formas para escrever ou para falar o feminino e o masculino. Não é isso? São nomes que a gente fala. Então, essa semana a gente vai falar sobre os gêneros dos substantivos uniformes. O que são gêneros do substantivo uniformes? São aqueles que apresentam uma única forma, né, que serve tanto para o feminino quanto o masculino, diferente do biformes, que são duas formas diferentes, tá ok? Uma. Como é que esses substantivos se classificam? Eles se classificam de três formas, tá? A primeira é comum de dois gêneros, a segunda, sobrecomum, e a terceira, epiceno. O comum de dois gêneros, ele indica o gênero, se ele é masculino, se ele é feminino, se é macho, se é fêmea, através do artigo. Então, só o que vai mudar vai ser o artigo. Vocês lembram que artigo vem antes do substantivo, né? É o o, a, uma. Aí vem os artigos no plural. É os, as, uns e umas. Temos um exemplo aí. O colega é o masculino e a colega é o feminino. Observe que o substantivo não mudou, continuou o mesmo, colega. O que fez a alteração para a gente identificar se é masculino ou feminino foi o artigo, que foi colocado antes do substantivo. Outro exemplo aí, o doente, a doente. Então, através do artigo é que a gente pode identificar se é feminino ou se é masculino, tá ok? Então, comum de dois gêneros, a gente só vai identificar se o substantivo é feminino ou masculino através do artigo, certo? E temos o sobrecomum. O sobrecomum, a gente só tem só identificar pessoas, tá ok? O sobrecomum só está relacionado a pessoas. Então, temos exemplo aí. A criança, a testemunha, a vítima. Quando a gente fala a criança, a gente não tem como identificar se é feminino ou se é masculino, certo? A testemunha, também não temos como identificar se é feminino ou se é masculino, tá certo? A vítima, a mesma coisa. No livro tem mais alguns exemplos, tá? Que vocês podem estar observando e tirando mais algumas dúvidas. E tem também o epiceno. O epiceno tem também somente um gênero e está relacionado somente a animais. Qual é a diferença do epiceno, que vai identificar se é masculino ou se é feminino, se é macho ou se é fêmea? Vai ser colocado, acrescentar ao substantivo a palavra macho ou fêmea. Vamos ver o exemplo aí? A cobra, macho. O exemplo que temos, a cobra, fêmea. Observe que o substantivo não mudou, cobra, tanto para o macho quanto para a fêmea, tá ok? E o exemplo aí também outro, o jacaré macho e
O jacaré fêmea. A gente só consegue identificar se é macho ou fêmea através da palavra, tá certo? Então, vocês leiam também a atividade o exemplo, né, que tem no livro e façam as atividades, tá ok? Beijos e até a próxima.